Então, olha, vamos falar agora o capítulo 2, a primeira servidão. Não? E no texto anterior, se você observar lá em Juízes capítulo 2, versículo 1 a 6, nós temos ali um momento em que o anjo do Senhor se manifesta e ele repreende o povo sobre tudo que eles estavam fazendo, tá bom? E o povo já até chorou naquele momento, porque, ou seja, já estavam fazendo coisa errada. Então, o período dos juízes será um período realmente, infelizmente, que o povo viverá sempre entre o pecado, a servidão, o arrependimento, o livramento. Então, vai ser por todo o livro de Juízes assim, tá bom? Aí depois, ainda no capítulo 2, você tem exatamente esse resumo que eu acabei de falar para vocês. Por exemplo, o versículo 11, olha, então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos de Yahvé, e serviram aos Baalins. Baalins, quer dizer, é um plural de Baal, tá bom? Ou seja, já estavam servindo ao Deus dos cananeus. Lembrando que o Deus dos cananeus é uma divindade que substituía Yahvé como recurso, porque ele era tido como Deus da fertilidade. Se faltava chuva, se a terra não dava o seu fruto direito, eles deveriam recorrer a Yahvé, mas o que eles faziam? Recorriam a Baal. Versículo 12, e deixaram a Yahvé, Deus de seus pais, que o tiraram da terra do Egito. Aqui ainda não está falando, tá bom? De um ato dos israelitas. É um resumo do que vai acontecer no período dos juízes. E no versículo 13 diz que eles deixaram a Yahvé e serviram a Baal e Astarote, que eram deuses da fertilidade. Como eles dependiam do cultivo do solo, né, eles, infelizmente, acabavam cometendo esse erro. E, novamente, nós entendemos aquele tema bem difícil do porquê Deus ordenou a Josué que eles exterminassem os povos da terra, tá bom? Isso é algo que vocês serão questionados aí em algum momento na vida de vocês. Nós sempre respondemos o seguinte, olha, a morte física, ela tem uma forma do homem ver e tem uma forma de Deus ver. Para o homem, parece que é o fim de tudo, né? Você vê aí, tá aí o coronavírus, as pessoas desesperadas com esse risco de morte de 2% da população. Para Deus, na verdade, a morte física é uma chamada ao juízo. E Deus pode chamar qualquer homem a juízo em qualquer momento. Então, Deus disse para Josué, para ele exterminar aquelas pessoas, ou seja, todos aqueles cananeus, eles seriam chamados a juízo. Pastor, mas e aquelas crianças inocentes? Deus é justo. Aqueles que eram inocentes, eles seriam salvos. Tá bom? As crianças ainda não tinham noção do pecado, então eles seriam até salvos. Ok? Agora, aqueles que já eram conscientes e seguiam uma vida errada, eles estavam sendo chamados a juízo. Bom, os israelitas não fizeram isso, tá ok? Não conseguiram eliminar todos os cananeus. Então o resultado será o que nós veremos agora. Capítulo 2, a primeira servidão. A primeira servidão foi a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Este os oprimiram por 8 anos, conforme Juízes 3:8. Porém, Deus levantou um sobrinho de Caleb chamado Otiniel e livrou a Israel, que teve paz por 40 anos. Juízes 3, versículos 10 e 11. Até aqui temos, portanto, 40 mais 8, 48 anos. Sendo que essa contagem, eu falei que será uma contagem assim aproximada, porque nós teremos servidões que acontecerão ao mesmo tempo. A servidão ocorre sobre uma tribo, tá bom? E não sobre todo Israel. Então pode estar ocorrendo uma servidão em uma outra tribo ao mesmo tempo. Interessante que esse nome Cusã-Risataim, Risataim significa duplamente mal, tá ok? Ou seja, o próprio nome do homem já indica como ele agia, tá bom? E rei da Mesopotâmia, Mesopotâmia foi o lugar de onde saiu Abraão. Mas a Mesopotâmia,
aquela região entre rios, ela era chamada também de crescente fértil, e às vezes eles dominavam regiões, tá bom? Então parece que esse Cusã-Risataim dominava até a região da Síria, que ficava ao norte de Israel. Então, cerca de 60 anos antes, 20 anos antes, quando Josué está conquistando Canaã, Josué chegou ali e todos os cananeus e os outros povos temiam. Nós temos o exemplo na palavra de Raabe, né? Porque ela disse que eles ouviram tudo que Deus havia feito com o Egito e que não havia ânimo neles para lutar, tá bom? Mas agora o tempo vai passando, certamente todos começaram a ouvir falar que eles foram se envolvendo com os cananeus, tá certo? Se envolveram em pecado, então Deus permitiu uma servidão a esse rei Cusã, duplamente mau ou duplamente perverso.